Não, produção! Muito boa noite, muito boa noite! Estamos aqui no Momento com o Mentor, mais uma vez, e hoje com um convidado ilustre, o meu amigo Vanderlei, o meu mestre Vanderlei. Seja bem-vindo, Vanderlei! Vamos trazer o Vanderlei aqui. Hoje vai ser um papo descontraído, como todos aqueles que nós temos a oportunidade de fazer com uma certa frequência, né? E você hoje aqui, ó, é o nosso convidado, não é? Então é motivo de alegria ter cada um de vocês aqui nessa live, não é? Olá, meu querido. Olá! Meu Deus. Chegou o dia, né? Pois é, rapaz do céu, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos bater um papo, nós vamos dar risada, nós vamos relembrar, não é? Isso é o É mais verdade. importante de tudo. E você está com uma moral muito alta, nem começou, já tem 10 pessoas aqui É chegando, ó, mesmo? que bacana. Nossa. E a, Olha, o Júlio, o Facchini, o Acésio, meu amigo. a Sérgio, eu lembro da Aragão, Sérgio, viu? Acésio, gente boníssima. Meu Deus, quanta gente aqui. Professora Wanda. Nossa, muito bom a gente ver esse pessoal. E aí, produção, tudo certo aí, produção? Tem uma produção aqui por trás aqui para a coisa acontecer, né? Aquelas mulheres maravilhosas que eu Dona vejo nas Dora, fotos aí. Dona Ana É. Luísa. Vanderlei, Ah, ô, querido. nós vamos começar esse bate-papo, mas eu já quero te agradecer muito, muito pela tua disponibilidade. Você Uhum. preparou lenço para chorar aí ou você não chora? A gente chora, né? Não, ele é sorriso fácil, você não tem ideia, Dora, do quanto essa pessoa é uma pessoa abençoada, iluminada. Então, ó, vou dar uma boa noite para Ana Luísa, Portal Logístico, Dora Martins, Mari Lopes está aqui, Sim. Ivan, Marcelo, Aragão, Marcela Aragão, Aragão. meu compadre, eu almocei com eles hoje. Manda abraço para eles, pode mandar, fica à vontade, viu? Ah, tá. O Acésio está aqui, Acésio, gente Elisandra, boa. Ivan. Ricardo Oliveira, Uhum. Alvinho, Wanda Maria, Álvaro A Madeira, Wanda, você a conhece a Lúcia. Wanda. A Wanda foi a minha sucessora depois na direção da Anchieta. Ah, que legal, um abraço, né? Olha, A bastante Wanda, gente ela aqui. trabalhava na sua época lá. Ela era professora, acho que de biologia, alguma coisa assim. Ai, que legal, cara. Sejam todos É. muito bem-vindos, né, nesse momento especial aqui. Deixa eu ver quem eu não Uhum. falei, porque o pessoal fica aborrecido quando eu não falo o nome, não é? Pois é. Mas, ó, Reginaldo, Ivan, Marcele, Acésio, Elisandra, Ricardo, Álvaro Elisandra, Madeira. advogada aqui local, uma advogada muito competente, Elisandra, muito minha amiga. Pode mandar um abraço para ela. A Lúcia. Ô, Abraço, Lúcia, tudo bem? Elisandra. 10. Cristina, Rosângela, Narciso e Dani. O Narciso, ele é ministro da Igreja Católica aqui também, meu Ai, que vizinho legal. do sítio lá em cima. Olha, pessoal, estamos aqui com o nosso amigo Vanderlei. Agradecemos a todos, a presença de todos. E se por acaso vocês tiverem alguns amigos que conhecem o Vanderlei, que gostaria de revê-lo, porque ele está bem demais, viu? Está esbanjando. Vocês vão ver aqui nesse bate-papo. Basta clicar nesse Imagina. aviãozinho que tem do lado direito, e você clicando nesse aviãozinho, você vai trazer as pessoas aqui para participar dessa noite especial. E se você quiser fazer uma pergunta, entre nesse balãozinho com interrogação e faça a sua pergunta, que aí acende uma luzinha aqui, como se fosse um farol, para eu fazer a pergunta para esse nosso convidado. Então, o Beleza. Vanderlei, antes de começar, por essa ele não esperava. Já vou fazer ele começar a chorar já, a produção, desde o início. Eu Peraí. tinha um sonho de Ah, lecionar. Mas eu conheço o Vanderlei porque meu irmão estudou no Anchieta e por conta do meu irmão eu tive a oportunidade de conhecer o Vanderlei, não é? Mas uhum, depois que eu fui para o Anchieta, que foi que eu tive a oportunidade de fato de conhecer a pessoa Vanderlei, o profissional Vanderlei. hum, Ele não sabe, mas na minha adolescência, ele já com toda a experiência,
ele foi e continua sendo uma referência para mim. Uma pessoa que sempre recebeu com amor, sem saber quem era de fato, algumas pessoas na casa dele. Uma pessoa com um coração enorme, que começou a ensinar Discover of the America, né? Os primeiros Yes. traduções de inglês para alguns jovens que na época eu não tinha condições de pagar e não tinha essa visão. Então ele foi uma pessoa que eu me espelhei para ser hoje o profissional ser humano que é. E eu não estou errado com relação a isso, devido às várias mensagens que recebi no Instagram, só exaltando, enaltecendo essa pessoa que você é. Então, com todo o meu amor, eu te amo. Você é uma referência para mim. E Obrigado, pasmem, querido. Muito quando eu obrigado. comecei a lecionar, tentei em alguns lugares, levei currículo, não deu certo. Aí o ônibus da empresa estava passando no lugar, eu liguei, e quem atende o telefone? Vanderlei! Aí eu falei, oi, Vanderlei, tudo bem? Eu sou irmão do Álvaro. Você lembra de mim? Ele falou, ah, é lógico que eu lembro. Você acha que eu tô caduco? Não, que eu sou professor, eu queria dar aula. E ele me direcionou para o coordenador. E em 2005 eu comecei a lecionar no curso de tecnologia em logística na Faculdade Anchieta. Então eu queria deixar público aqui o quanto eu sou grato a você. É um dom que eu tinha, eu fui descobrindo aos poucos, mas você me abriu a primeira porta. Então seja muito bem-vindo. Mas eu quero saber Graças um a pouco Deus. da sua Obrigado. trajetória, da sua vida, né? Como que você chegou nesse âmbito docente? Agora a palavra é sua. Meu rapaz do céu, olha, você sabe assim, na verdade, eu nunca pensei em ser professor, Uhum. né? Porque os pais da gente falavam assim, ele tinha que ser médico, engenheiro, aquelas coisas todas, né? É, com certeza. E aí, assim, na época, eu sempre tive facilidade para idiomas, né? Eu estudava francês. E aí, entrou aquela gama de colégio estadual, né? Uhum. Porque antes, na minha época, né? Eu sou bem mais novo que você, na minha época, você entrar Com no colégio certeza. estadual, você tem que prestar um vestibulinho lá, né? Do qual eu nunca consegui entrar, Uhum. né? Eu era de uma escola, grupo escolar, né? Eu era do grupo escolar do bairro lá e tal, e era muito difícil você entrar. Minha amiga Maria Cristina não consegue, não está conseguindo entrar aqui. Mas, enfim, Uhum. era difícil você entrar no colégio estadual. E aí, eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que vai ser esse negócio? Dona Cleusa Silveira, Correia Silveira, ela foi panfletar na porta do meu grupo escolar. Eu saindo lá para ir para casa almoçar, e aí recebi aquele papelzinho, eu fiquei olhando aquela mulher. Foi paixão à primeira vista, que é a mãe da Márcia Silveira, que você conhece. Eu vi aquela Conheço. foto de vocês lá. Você acredita que ali eu fiquei olhando aquela mulher, simpaticíssima e tal? Bom, aí terminei o meu primário, né, que naquela época era primário, fundamental de hoje. Quem me entrega o diploma? Ela. Olha só. E aí eu fui me matricular na escola, no ginásio, né? Que não, você tinha que estudar. Então, eu fui para a escola particular. A escola particular naquela época não era muito bem vista, né? Que eram os refugos do estadual Isso. que iam para o particular. É isso mesmo. E, e eu fui o aluno número 1 do Anchieta, quando ele fundou lá, quando abriu as portas. Aliás, ele já funcionava lá, um negócio de cursinho para admissão, né? Que era para entrar no ginásio. E o Anchieta foi a primeira escola que isentou de se entrar no ginásio sem prestar o vestibular. Olha Então só. era a minha escola. Estou vendo aqui Roberto Fogaça, lá de alumínio, que não consegue entrar. Um monte de gente não está conseguindo entrar pelo link. Bom, enfim. E aí eu fui estudar no Anchieta, Uhum. né? Cheguei lá, conheci o doutor Darcy, marido de Dona Cleusa. Uma pessoa espetacular. Eu nunca comentei com eles isso aí, embora a minha vida inteira fui dentro daquela escola, né? Eu nunca comentei com eles isso aí. Mas eu me espelhava muito nessa questão, né? E estudando lá o ginásio e tal, reprovei no primeiro ano de ginásio, né? Reprovei e continuei lá. Bolsista da Prefeitura de São Bernardo.
Eu não sei como. Você entrava no ginásio, você pedia a bolsa lá. A prefeitura te pagava a mensalidade para você, e se você repetisse, você perdia a bolsa. Uhum. E eu repeti, e eu não sei como. A minha mãe pediu de novo lá e tal, e eu ganhei de novo a bolsa. Aí eu estudei na escola particular, cara pra caramba, estudei as bolsas da prefeitura. E fui até o técnico, né? O técnico, eu fiz técnico em química. Olha só, técnica e química. Olha o Acésio aí. É, exatamente. Da área de... Aí a minha mãe queria que eu fosse engenheiro químico, né? Uhum. E eu não queria aquilo lá para mim. E aí ela falava: você não vai se inscrever no vestibular, né? E naquela época era CECEM, CECEA, Mapofê, e um negócio, umas siglas lá que eu nunca entendi por que era aquilo tudo. Enfim, e eu fui deixando. E a minha mãe falou: você tá me sacaneando. Eu falei: não tô, eu não acho. Ela falou: se eu achar, vou te inscrever. Posso? Eu falei: pode. E a minha mãe achou uma faculdade para me inscrever no vestibular. Olha. E eu fui na faculdade Oswaldo Cruz. Cheguei lá, falei: o quê? Não é para mim esse negócio, não. Cheguei na hora do teste lá, botei tudo, chutei tudo que eu pude. Foi o primeiro a sair. Era na Barra Funda. Eu nem conhecia direito aqueles lados de São Paulo. Enfim, vamos ver o resultado. Eu fui aprovado. Para Tá meu vendo? sofrimento. Fiquei até doente. Eu não queria, eu não queria aquilo para mim de jeito nenhum. Enfim, e comecei a cursar, né? Mas era na época, eu estava com 18 anos, né? E negócio de exército, tal, não sei o quê. Eu tinha que cumprir as horas no tiro de guerra, né? Tiro de guerra, no Tiro de ABC Tiro de guerra. Guerra. E aí naquele desespero, tiro de guerra, faculdade, trabalhava ainda. Eu era secretário executivo da Borg Warner Corporation. Lá Caramba! Essa eu não sabia, não. É verdade, agora que eu estou me fazendo Brasil. Eu era secretário lá da presidência da Borg Warner. E comecei lá como aprendiz de arquivista. Olha só. E É. cheguei a secretariar ali. Enfim, e aí eu falei: meu Deus do céu, né? Eu era taquígrafo. Porque era uma sumidade. Você fala em taquigrafia hoje, o pessoal não sabe nem o que é, né? Com certeza, Vanderlei. Então, eu dei aula no Anchieta de taquigrafia, você acredita? É mesmo? Olha só. É, substituindo a minha irmã, e parece que estava engravidou do primeiro filho e tal, e eu fui dar aula no lugar dela lá, em taquigrafia, e logo em seguida passei a dar aula lá em contabilidade. Mas eu vou chegar lá nesse ponto aí. Uhum. Eu sei que da faculdade lá, eu falei: não vai dar certo. E eu ia bem na faculdade, mas eu não estava afim de estudar aquilo. Não era minha praia. Aí eu falei com a minha mãe, falei: não quero mais, não quero. Ela falou: vamos lá trancar. Aí o diretor da faculdade recebeu a gente ali e tal, e me deixou trancado por tempo indeterminado. Bolou lá um decreto. Eu acho que se eu quiser voltar lá agora eu posso, mas não quero não, tá? Já você vai voltar se for para lecionar, mas Deus agora eu sei me que você está livre. no outro Só momento. que eu saí de lá e fui fazer administração. Olha só. Aí eu entrei em administração, fui lá, fiz tal. E eu queria trabalhar, porque é assim, eu sempre trabalhei no Anchieta em época de matrícula. Uhum. Eu ajudava lá, né? Na tesouraria, no pessoal, aquelas coisas, né? Porque a minha mãe era muito amiga da dona Cleusa, aqueles negócios. Então chegava no final do ano, eu ia ajudar lá. A minha irmã já era secretária lá do colégio, né? E aí eu peguei e falei para minha irmã, falei: leva um currículo meu lá e vê se... Eu queria trabalhar à noite, sabe? Porque lá é, funcionava, acho que só à noite na época. Uhum. Na época que eu fui como professor. Quando eu entrei como aluno, funcionava os 3 períodos. E depois foi decaindo, aquelas coisas todas. Era a época daquela greve torrencial, aquelas coisas, né? Então a escola só funcionava à noite. Lotado de aluno, diga-se de passagem. E eu Só queria trabalhar para na administração.
aproveitar, antes de você falar como você começou, eu estou vendo que tem muita gente passando mensagem aqui, aí eu não vou deixar passar muito não, porque o nosso bate-papo está só começando, está fantástico, não falei para você que é maravilhoso? Olha só quem eu estou vendo aqui, está colocando, ó, Gislene, né, tá chegando aqui, o Álvaro, meu irmão, que beleza, Ô, grande amigo Álvaro, Vanderlei, nossa, que né? saudade. Aí a Dora Martins, né, parabenizando pela live. Aí tem aqui Márcia Manzoni, boa noite. Aí Márcia tem aqui, Manzoni. aí nunca A me Márcia contou. Manzoni, minha afilhada, mulher do Cláudio Wilson Batista Ribeiro. Aí tem gente perguntando aqui, o Alê, Amarildo, pergunta para ele sobre a fanfarra do Camp. Eu vou perguntar, vamos deixar aqui para ele não esquecer. Ricardo, grande professor, Wanda, ainda bem que você não obedeceu a sua mãe, kkk. E, gente, para me ajudar aqui, como tem muitas pessoas chegando aqui, tem um balãozinho com uma interrogação. Coloque a pergunta Uhum. aqui, que dá para eu transcorrer tranquilo nessa conversa, nesse bate-papo com o nosso querido Vanderlei, e depois eu paro de vez em quando onde está a interrogação para poder ler. Porque às vezes vocês colocam Beleza. aqui, como são muitas pessoas, não dá para acompanhar a dinâmica. Está fantástico. Então, você conheceu lá no início, né, a Faculdade de Anchieta, que chegou a ser Faculdade de Anchieta, o Colégio de Anchieta, você nem pensava estudar lá, foi o aluno número um, não é? E Exatamente. começou nesses estudos, foi cursar a faculdade lá na Barra Funda, e depois os caminhos foram te trazendo para o Anchieta. Mas É, em que momento que você começou a visualizar que poderia ser um professor? Foi pelo amor ou foi pela dor? foi pelo susto. Pelo susto? Foi pelo susto. Você vai vendo. Eu tinha pedido para minha irmã levar um currículo meu lá para trabalhar na administração do Anchieta. Aham. E é, quando ela chegou com o currículo lá, o diretor na época era o professor Mário Moura, alguma coisa assim. Fumava um cachimbinho e tal, aquelas coisas que você podia fumar na sala de aula, Era era outro uma tempo, coisa né? horrorosa. Pois é. Aí, ele mandou me chamar. Quando eu cheguei lá na escola, felizinho da vida, achando que eu ia trabalhar numa administração, tesouraria ou sei lá o quê, né? No período da noite, porque eu trabalhava durante o dia numa trading company no Ipiranga, né? Quem não sabe que trading company são empresas comerciais exportadoras. E Isso. eu era especialista em exportação. Olha só. É, me especializei em exportação. Enfim, fui para lá. Quando eu cheguei lá, na sala do diretor, tava um monte de aluno, uma coisa assim, difícil de se entender o que que era. E ele falou assim: pronto para vocês, chegou o professor. Então foi no susto mesmo, não tem outra No palavra para susto. dizer. Aí ele falou assim: Vanderlei, você vai lá no primeiro andar do prédio 3, não sei o quê, fala com o professor Pedro, que eu já vou falar com ele aqui pelo interfone. Tá. Eu falei: tá bom. Eu não sabia o que ia acontecer. Quando eu cheguei lá, ele falou: ah, seu Vanderlei, sou eu. Ah, graças a Deus, entra aqui. Me levou direto numa sala de aula e falou assim para os alunos: olha, aqui está o professor de vocês de contabilidade geral, bancária, comercial e industrial. Eu fui encostando na parede falando que desmaiava. Hoje a gente ri, não é verdade? Ah, cara. Cara, que desespero. Não que eu não manjasse da coisa, mas eu não estava preparado para aquilo. Aí eu ouvi assim lá no fundão um aluno falando: ou esse cara é um gênio ou jogaram ele numa fogueira. Eu falei: agora eu estou aqui, senhor. Faça de mim o que você quiser. Conversei com o pessoal e tal. Eu trabalhava com exportação, com planilha de custo, né? Uhum. Eu falei: hoje eu vou enfiar planilha de custo nesse povo. E o pior de tudo é que era nos terceiros anos, todos os terceiros anos que eu peguei. Quer dizer, o pessoal que eu achava assim: meu Deus, eles entendem muito mais que eu estou perdido.
Saí de lá, peguei meus livros de contabilidade, varei a noite estudando. Cheguei no dia seguinte na empresa, chamei o contador, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Fiz um planejamento, tal. E a coisa se encaixou. E eu fui indo com aquilo. Falei, nossa senhora. Né? Eu falei, gente, você começa a ler o que a vida te manda, sabe? Exatamente. Porque nessa empresa, quando eu trabalhava com exportação, a Cassex, que era a carteira do comércio exterior do Banco do Brasil, ela mandava uns livretinhos semanais, ou mensais, não me lembro exatamente, com as legislações que tinha, né? E na empresa, eu fazia a interpretação daquela legislação e a aplicação lá dentro. Reunia todo mundo e fazia isso. Quer dizer, você estava ensinando alguém. Eu aprendia para ensinar. Né? Quando eu estava falando da questão do idioma, eu falava francês, eu fui ensinar as meninas do colégio estadual que ia mal no francês. Aí surgiu o Esperanto. Olha. Não sei se você se conhece isso aí. O Esperanto seria uma linguagem internacional. Uhum. E minha irmã mais velha, minha irmã Mirks, nós fomos estudar Esperanto. É mesmo? Olha só. A gente estudava em Santo André. Aí eu estava, acho que na 10ª aula, me chamaram lá para dar aula de Esperanto. Então eu estudava e já dava a primeira aula, eu estudava a 10ª aula e dava a primeira. Sabe, uns negócios assim. Eu falei, gente, é um negócio muito estranho. Todo canto que eu ia, as pessoas me chamavam para dar aula, para ensinar, para não sei o quê. Eu fui fazer datilografia, né? Na escolinha lá do bairro, lá. A professora ficou doente, eu fiquei lá, tomando conta da escola, recebendo aluno que era do padre Mário Balestra. Sabe? Então, eu comecei a perceber que assim, a educação começou a fazer parte da minha vida. Saí do Anchieta, aí fui fazer faculdade de Direito, terminei a faculdade de Direito, foi no ano que a minha mãe faleceu, e a dona Cleusa, mãe da Márcia, estava no velório da minha mãe. E ela falou para mim, eu quero conversar com você. Minha mãe faleceu em abril, aí passou uns 15, 20 dias, um mês, não me lembro exatamente, fui lá conversar com a dona Cleusa. Ela falou, eu quero você trabalhando comigo de novo. Falei, tá bom. Me traz o seu currículo aqui. Falei, tá bom. Isso foi em 87. Quando foi em 88, eu fui convidado, era um ano de eleição, e eu fui convidado por um professor que eu tive na faculdade, porque ele ia se candidatar a deputado federal, e ele precisava de um professor substituto lá para não perder a vaga, que é da Universidade das Cubas. E fui eu para lá. Dar aula lá em Brás Cubas de Organização dos Problemas Brasileiros, Organização Social e Política Brasileira. Ah, o SPB. O SPB. O SPB. Me falaram, viu? Não lembro muito não, mas eu lembro que um dia me falaram isso daí. Wanderlei, eu só vou te interromper um pouquinho, ó, que o pessoal já tem 9 perguntinhas aqui, você vê? Então, pessoal, se você tiver alguma pergunta, entre nesse balãozinho aqui e coloque, e hoje nós vamos aproveitar muito desse nosso mestre Wanderlei. Vamos embora. Tem André que está colocando aqui, ó. Rir depois dos apuros que passamos é sinal de vitória. Parabéns, Wanderlei. A Dani colocou, boa noite, professor querido. Aí tem Saguna Consultor. Quando ele foi diretor do Camp e ministrava aulas, quais as técnicas que ele aplicava com os alunos? É uma pergunta, guarda aí para a gente... eu vou responder essa aí, eu sei que... Aí o Ale Carmo, aqui, oficial, está colocando, conheço o Wanderlei desde 1984. Ah, entregou, tá vendo? Não pode. Beleza, Ale. O Ale é locutor hoje, é locutor numa emissora aqui em São Bernardo. Ele coloca assim, amo muito, um professor que virou um grande e querido amigo. Muito legal isso, né? Aí o Alex, obrigado. Pergunta para ele sobre um aluno que ele teve que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Alexandre Pedron, ele mora em Orlando. Muito amigo, muito querido, sabe? Eu tinha um rabinho, com cabelinho baixinho, tinha um rabinho compridinho lá, foi um horror.
Você vê? Tem história, tá vendo? O pessoal tá todo te acompanhando aqui. Aqui ó, tem o Foi quando Vladimir. eu abri o Matutino do Anchieta, que ele apareceu lá em 90, eu acho, 88, 90, foi 90, 1990. Depois você Além fala Pedrão, aí, Alexandre Pedrão. em que ano que foi, Alex? Aí tem o Vanderlei, ó, colocou, o Vladimir colocou, Vanderlei, meu coordenador e diretor, né? Muito querido. Aí o Ale colocou Vladimir. aqui, Vanderlei, por que você nunca me levou para Disney? Aí já tá querendo demais. É filho, Vanderlei? Ah, peraí, peraí. Aí tem a Gislene. Vocês acham que a educação brasileira tem solução? Opa, uma ótima pergunta e nós vamos entrar nesse tema aí. Excelente, E o próximo excelente. aqui, essas histórias da formação, ele nunca me contou. É lógico, tem coisas que são segredos. É por isso que esse comentou nessa live é um momento especial, porque muitas vezes é um presente para quem está participando. Então, foi convidado, começou a lecionar várias disciplinas, começou a ser referência na faculdade Anchieta, não é? E em que momento Isso. você passa a estar diretor com toda aquela responsabilidade? Qual Então, foi uma quando eu história voltei, de um aluno que também te marcou muito, de forma, é lógico, positiva, que você não conseguiu entendi a última resgatar? pergunta. Não entendi a última pergunta. Qual é uma história de um aluno, não precisa falar o nome, é claro, que passou pela tua vida, porque tem muito disso, né, Vanderlei? Às vezes as pessoas olham e falam, aquele lá não tem jeito, aquele lá não dá em nada. Mas que com a tua capacidade docente, com a tua humanidade, você conseguiu resgatar e hoje a pessoa é uma referência. Olha, é assim, uma pessoa que me marcou muito, não foi uma, é uma famíliazinha, Sim. sabe? E foi antes do Anchieta, porque antes de eu trabalhar no Anchieta como professor em 88, né? Que eu voltei para o Anchieta em 8/8/88, né? Eu já trabalhava como professor na instituição chamada Campia, em São Bernardo, que é onde tem o Osés, que eu vi aqui, onde tem o Alê, e outros aí que eu vi também, que eram de lá. Eu comecei lá como professor e saí como coordenador geral. E teve uma família, eram 3 garotos. Um dos 3 era aluno meu lá. Para você entrar no campo, você tinha que ter 14 anos, né? Sim. E eles eram um orfanato, acho que é uma casa que ainda existe, chamado Pequeno Leão, que é administrado pelo Lions Club, fica lá no Parque Assunção. Ele era daquela família lá, daquela família, daquele orfanato ali. Então, acho que não tinha pai, não tinha mãe, uma coisa assim. E aí ele queria muito vir estudar lá, no campo. E aí ele veio, né? Quando ele veio, foi logo quando eu passei a coordenar. Passei a ser coordenador do campo. E ele não tinha para onde mandar aquele menino como estagiário, né? Porque não tinha idade. Então ele ficou trabalhando com a gente ali, no escritorinho ali nosso, né? E ele queria muito que eu adotasse ele. Olha. Só que era aquela coisa intimada, né? Ou você tem que me adotar, eu e os meus irmãos, que a gente não pode se separar. E eu falei, mas eu não posso fazer isso, aquelas coisas todas, né? Explicando para ele. E ele foi adotado pelo presidente da Fiat na Itália. Ele e os Jura? irmãos dele. Olha só. Então, muitos anos ele me ligava de lá para cá, sabe? Quando já perdendo o português, o italiano, tal, a gente não tem mais contato hoje, mas ele é herdeiro da Fiat italiana. Olha só. Sabe? Então, é uma pessoa que me marcou muito ali. Nossa, tem muita história, muita, sabe? Outros, assim, que não vinham na escola porque ficavam velando a própria mãe dentro do barraco onde morava para ninguém enterrá-la. Sabe? Você tem que chegar lá e conversar com as crianças, já estava exalando aquilo para tirar eles dali, para, sabe, tratar do funeral. Nossa, você não faz ideia. As coisas que eu vivi enquanto professor aí na São Bernardo. E é Sabe, por assim, isso são coisas que eu tristes, repito, sabe? né? Para vocês que estão chegando agora, hoje o Momento com o Mentor é com o nosso querido Vanderlei.
O Vanderlei, durante mais de 30 anos, sempre se dedicou à área acadêmica, voltado para a educação, e aqui em São Bernardo do Campo, no ABC, ele é uma referência. Hoje, nesse momento, ele está passando por um período sabático, né, que ele pré-estabeleceu, mas eu sei que ele vai pegar gosto de fazer essas lives aqui. Então, olha só, Vanderlei, presta atenção. Muito obrigado, Denis, pela presença, Portal Logístico, Álvaro Nogueira, Altair Xavier, Ana Rita, ô mãe, minha mãe está aqui, Antônio Carlos, Dora Martins, Anderson, Cleudiana, Andréia, Ivan Marcelo, Roberto, Alessandro, o nosso Acésio, CW Ribeiro, Senhora Siqueira. Cláudio Wilson Ribeiro, esse. Como que é? Cláudio Wilson Batista Ribeiro. Cláudio Wilson Batista Ribeiro. Ele é do ABC, eu acho. Grande Cláudio. Eide, Tereza. Olha lá a Márcia Silveira. Um beijo, Márcia. Olha a Márcia. A Márcia, ela levou um susto comigo no meu aniversário, que ela ligou para me parabenizar. Eu falei para ela que eu tinha vontade de dar uma surra nela. Aí ela falou, esquece a ela falou, esquece a surra. Eu falei, não, mas é uma surra de beijos e abraços. Você saiu bem, viu? Né? A minha produção está falando assim que com esse sorriso gostoso assim, quem não quer um sorriso, uma gargalhada tão boa assim? Elisandra, Gislene, obrigado, Gislene. Margarete, Ricardo, Gabriel, Magardi, Álvaro Madeira. É a Wanda Magardi. A esposa do Adalberto Magardi, que foram professores do Anchieta na sua época. Olha, beijo e abraço para vocês, viu? Rafael Rodrigues, Flávio, Cristina, Ocimar, Alaide, beijo, Alaide. Luciane Zene, Ézio, Lúcia Zampi, Gildete, Edileuza, Denise, Débora, Cristina, Rosângela. Trabalhou comigo muito tempo, Denise Pantoja. Olha, essa Denise. É uma querida. Ela que instituiu o fundamental dentro do Anchieta, ela que coordenou aquilo maravilhosamente bem. Eu já te falei que essa live aqui vai ter que ter parte 2, viu? Pra gente entrar em outros assuntos aí, que é muito legal, passa muito rápido. Um abraço para o Narciso, meu amigo Edson Durão, de Belo Horizonte, que também é um grande professor, também direcionando as pessoas na carreira. Aparecida, Alex, Márcio Menezes e Dani. Ufa, vamos voltar, olha só que beleza, hein? Então, deixa eu só ler. Minha filhada está aqui e a Neide estava junto com a Gi. São minhas vizinhas aqui, muito queridas também. Me cuidam de mim, essas mulheres. Que maravilha. Vou conhecê-las, qualquer dia eu vou aí para comer. Assim, você vai adorar, são pessoas maravilhosas. A Gi foi professora, coordenadora. A Neide é da área de informática, essas coisas todas. Mas tudo gente boa, viu? Estão tudo aqui perdido, mas são boas. Eu não tenho dúvida. Vanderlei, o que me deixa mais feliz é ver a tua felicidade. E as pessoas que estão aqui. O Ale colocou, Vanderlei sempre foi um multitarefas. Pescamos tilápias para pôr num lago artificial, ele colocou. Aí pergunta aqui, aí ele persiste. Qual é a melhor fanfarra de todos os tempos? Então você responde, qual é a melhor fanfarra de todos os tempos? A fanfarra do Camp. Eu tenho certeza que era isso que ele queria ouvir, viu? Exatamente. Eu aprendi a tocar todos os instrumentos na fanfarra do Anchieta. Quando eu fui para o Camp, eu fui como professor de OSPB. Nossa. Né? E aí, eu vi uns instrumentos velhos lá, recuperamos aquilo lá e comecei com a molecada lá, porque se apresentava, o Camp se apresentava na avenida, nos desfiles que tinha, com as fanfarras das suas escolas. Eu falei, não, vamos fazer a nossa aqui. Aí fizemos uma campanha lá, conseguiu alguns instrumentos melhorzinhos e outros novos e tal. E a gente começou aquela fanfarra. Você precisa ver, era fantástica aquela fanfarra. Eu imagino. Tá? Era um tempo de ouro, né, Vanderlei? Não, até as escolas estaduais também tinham. Chegava 7 de setembro, era o auge das fanfarras, né? Deixa eu só seguir aqui. A Marildo, pergunte para o Vanderlei apicultor. Daí depois responde aqui. O Ezio está dizendo, Vande,
como você analisa a música para a formação educacional hoje? Um forte abraço, Essa é primo, meu primo, lá de parabéns. Sergipe. Então nós vamos responder essa, responder da educação, essa educação tem jeito. Deixa eu só ver, Márcio Menezes, Vanderlei, marcou muito nossas vidas. O Lar Escola Pequeno Leão ainda existe, ele falando. Não é? Ah, que beleza. Então, olha Uhum. só, que bacana, o pessoal está colocando e eu vou lendo aos poucos, pessoal. Então, a primeira, que eu acredito que a gente pode falar, é com relação à música, e depois a gente entra se a educação do Brasil tem jeito. Pode ser? Pode. A questão da música na educação, né? Isso. Eu fui do tempo que tinha aula de música Uhum. no ginásio, né? Tá bem. Eu tive uma professora lá, a professora Beth, que era esposa de um professor de física, que depois acabou virando diretor, que foi o que me jogou na educação definitivamente, o professor Mário. Então, eu acho que a música, ela bem trabalhada com o aluno, ela consegue construir o psicológico e o emocional do aluno. Então, você consegue fazer com que ele transfira essa energia que ele adquire na música para todas as outras disciplinas. Eu acho que é fundamental. Ela é muito mais importante do que um desenho industrial num colégio. Não tem necessidade. Eu acho que o Exato. desenho, porque você desperta uma habilidade na pessoa. Quando você diz assim, desenho industrial, como eu tive, né? São pessoas ligadas que têm ascensão para a indústria, né? Que tem Exatamente. a sua visão direcionada para a indústria. Então, você tem que ser uma coisa mais técnica, mais elaborada. Para uma criança, tá? Para uma criança, eu acho que é desnecessário, porque ela não mostra ainda qual é a competência dela, qual é a habilidade dela, né? Qual é a tendência que ela tem. Então, existia aquela coisa de que você estudava aquilo que seus pais queriam. Uhum. Hoje é diferente. O acesso que as crianças têm na informação, eu acho que até atropela aquilo que a gente tem em mente quanto pais, né? Com certeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando nós tratamos assim do nome dessa live, o professor que temos e o professor que queremos, Hum. é para tratar dessas questões. Porque eu, enquanto pai, eu almejo o melhor para o meu filho. Eu, enquanto professor, eu não posso educar o seu filho, mas eu posso instruí-lo de uma maneira que ele possa se tranquilizar para o que vem aí na frente. Não é? Essas questões de pandemia que nós tivemos aqui, eu acho que se o professor ele se autoavaliar, ele vai se redescobrir. Isso. Porque a maioria deles fizeram coisas que eles nunca tinham feito. E eu vi professores que eu assisti assim, muito aqui, porque a minha casa é muito frequentada pelo pessoalzinho que vem aqui, me dá ajuda no meu trabalho, não sei o que você acha disso? Então, tudo bem. E eu comecei a ver as aulas. Eu falava assim, mas esse professor, quanto tempo ele demoraria para dar uma aula para você dessa aqui? Ah, duas horas, duas aulas, né? Eles falam, duas aulas. Porque aqui é uma coisa interessante, eles não falam o professor, ele fala a dona. Ah, É uma coisa regional. Tão próximo da capital, você fala, a dona, quem é a dona? A dona é a professora, entendeu? Enfim, eu vi os professores sem saber, no começo da pandemia, sem saber o que passar para os seus alunos para tomar aquele tempo todo. Então, você tem que chegar à conclusão de que o seu saber ele é tão prático para você que se uhum. você não for aonde o seu aluno está, você não consegue, nos seus 40 minutos, nos seus 50 minutos, 45, qualquer que seja o período que você esteja lecionando, você não consegue fazer com que o seu aluno aprenda. Exato. E se você não consegue fazer isso, o que gera lá? Gera a insatisfação do aluno hoje, né? A Exato. insatisfação do aluno. Porque o professor, ele coloca naquela balança dele salário, um monte de coisa frustrante, mas ele não sai dali. Mas já que ele está ali, por que não vou ensinar? Por que eu não posso melhorar? O professor não sabe que a maioria das faculdades
Tem cursos, tem que ter cursos grátis para assim, melhorar o nível do professor. Ninguém vai atrás. O professor não conhece a LDB. Sabe, onde tem lá o conhecimento empírico, ele é motivo de certificação. Com Se todo certeza. mundo vai atrás disso, sabe, você consegue melhorar. Né? A Gi perguntou se tem solução. Tem solução, desde que nós conheçamos os nossos direitos, as nossas propostas. Tá? Além de você conhecer qual é a proposta da escola. Eu não posso chegar numa escola para lecionar sem conhecer a proposta educativa dela, sem conhecer o regimento da escola. Uhum. No que ela se baseia, no que ela quer formar. Sabe, se é uma escola com fundamentos técnicos, eu tenho que ser mais técnico. Se é um fundamento filosófico, eu tenho que ser mais filosófico. Não importa a disciplina. Sabe? Tudo tem jeito. Mas eu preciso me propor. Né? Não é governo que vai mudar. Se eu não mudar, não tem governo ruim ou governo bom. Eu tenho que me propor a mudar. Porque existe aquela questão assim que eu vejo muito. O professor por vocação e o professor de profissão. São Isso. completamente distintas essas coisas. Né? Então, eu prefiro trabalhar com o professor de vocação. Uhum. Porque é aquele cara que não vai me dar trabalho. Sabe? Não é aquele cara que vai discutir comigo, sabe, a legislação lá de federal, municipal, estadual. Não me interessa isso. Quando eu estou executando o meu trabalho, o que me interessa é aquilo que eu estou construindo para o futuro. Não está aqui, não estou advogando em questões políticas, não. Mas eu estou Sim. advogando em questão de satisfação pessoal do professor. Sabe, se ele não se propuser a realmente a ser um professor e não estar professor, Isso. não tem solução. Agora, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um time bom. Uhum. Não é o suficiente eu prestar um concurso. Eu tenho que passar, eu tenho que ser concursado, sim, ou contratado, sei lá o quê, mas eu tenho que ser sabatinado para saber qual é o meu conhecimento em função do meu aluno. E se eu tiver esse conhecimento, como é que eu faço para descer até onde ele está e trazer ele para onde eu estou rapidamente? É isso aí. Sabe? Porque se isso não acontece, se instala dentro da escola a violência. Né? Antigamente você tinha os professores que batiam nos alunos. Hoje você tem os alunos que batem nos professores. Mudam Então, as coisas. Agora, as queixas são as mesmas. é, Se você entrevistar um aluno, como eu já entrevistei sim. muitos, a queixa dele é a mesma queixa que o professor faz dele. A queixa dele para o professor é a mesma que o professor faz dele. Você entendeu? O professor se sente agredido se ele virar as costas. Tem professor que se preocupa se está com boné, está sem boné. Não é importante isso. Isso é regimento da escola. Né? É a coordenação lá, a direção, o porteiro da escola que tem que ver isso aí. A minha atuação enquanto docente numa sala é transmitir e saber que eles estão captando aquilo. Porque também se eu não chamar atenção, se eu não conseguir chamar atenção do meu aluno, a falha está comigo. Eu estava lendo na pessoa que me inspirou, né? Que o doutor Darcy Chaves Silveira, aqui Pode esse mostrar livro. isso, mostra. Aham. Eu estava lendo a história da minha história, né? Eu estava lendo, eu até relembrei aqui uma dedicatória que ele fez para mim, dizendo que eu fui o aluno número 1 da escola, aquelas coisas todas, eu não sei, depois eu posso fotografar e mandar para vocês aqui. Aham. Enfim. Melhor ainda, ó, fotografa e coloca no seu Instagram para o pessoal ver lá direitinho. É. Isso, é verdade, é verdade. Boa ideia, vou fazer isso. Então, eu estava vendo, ele comentando algumas coisas, né? 1960 e alguma coisa lá, ele dispensando um professor, eu estava lá, mas não sei quem foi. Porque o professor, ele deu, acho que 25 zeros numa prova. E ele chamou o professor na sala dele e falou: professor, o senhor deveria ter dado 26 zeros, porque um é seu. Porque um professor que dá 25 zeros dentro de uma sala é porque não ensinou nada. Porque os seus alunos não Exatamente. são tão burros assim. Não é uma burrice coletiva. Isso não existe.
né? Ou seja, então, nós passamos por uma série de modelos de professores que não precisaria ter, sabe? Então, assim, você vai me perguntar, você pode me perguntar, você foi um professor ruim ou foi um professor bom? Não, eu fui um professor exigente, Isso. sabe? Eu sempre fui muito exigente com os meus alunos. Naquela época, você tinha que pedir trabalho e tinha que ser escrito à mão. Não Uhum. tinha computador, não tinha o que fazer, né? Não adiantava você pedir para o seu irmão escrever para você, sua mãe fazer, porque tinha a mãe que fazia trabalho para aluno, né? A minha E mãe até era ir hoje tem, atrás. viu? Tem. Aqui em casa não, é lógico, eu estou falando mais assim, que a gente tem, né, pelo fato também de ser do âmbito docente, acadêmico, então a gente tem até a percepção. Eu só queria Hum, aproveitar aqui que está chegando mais algumas perguntas, mas tudo isso que vamos você lá. colocou inteligentemente, Vanderlei. Eu, quando eu comecei a lecionar, foi em 2005. E olha só que interessante, eu comecei a lecionar a disciplina Sistemas de Informações Gerenciais. Não tem, a primeira ninguém esquece. É. E as coisas aconteceram, que não cabe contar agora, mas também meio que no susto. E eu tive que me preparar. Mas eu tive mais chances e tempo de me preparar. Não foi assim agora. Foi pelo menos um mês e meio. Mas quando você entra Sei. na sala de aula pela primeira vez, é um misto de alegria com preocupação. Poxa, eles devem saber mais do que eu, alguns. Sabe, é aquilo que você falou. Mas à medida que você vai caminhando com olho no olho, com respeito, utilizando da verdadeira empatia. Aí você consegue visualizar que tudo isso faz a diferença. E eu também Ah, sempre fui exigente, usando sempre aquela minha frase: eu posso, eu consigo, eu chego lá. Porque você sabe, chega na sala de aula, alguns alunos com a autoestima lá em cima, chegam outras com a autoestima lá embaixo, achando que a faculdade não é para ele, não vai tentar, que é difícil aqui. Então, no período que eu estive coordenador, imagino você como diretor, quantas pessoas chegaram até a sala de coordenação falando que ia desistir. Mas, não, tá bom, não. Não era por conta da instituição perder um aluno. É que eu não aceitava que aquele aluno, que é um potencial, porque para mim todos são um talento, desistisse, né, desse sonho maior. E quando você conquista, eu já recebo algumas mensagens. Imagina a quantidade de mensagens que você já recebeu até hoje. E olha só que live bonita. 43, já chegou a quase 50 pessoas aqui conosco, te ouvindo. Por quê? Te reverenciando. Deixa eu só ver essas uhum, 6 que estão chegando aqui agora. O Altair uhum. colocou, ó, bonita frase, ser professor e não estar professor. O Altair também teve a oportunidade de, quando âmbito docente, um cara muito bacana, que eu tive a oportunidade de direcionar ele, né? Aí tem aqui, a Dora falou que chegou aos 50 aí, tá vendo? Olha que bacana. Vai fotografando aí, viu, É. Dora? Tem um print da tela aí. É o que a produção, por favor, né? Na hora que chegar. O que você acha de toda essa tecnologia para crianças? Opa, uma ótima pergunta, Wanda, boa para responder. Vanderlei. Se você brilhava como professor, imagina agora com toda essa tecnologia. Ele está demais, né, gente, aqui nessa live? Fala se não está. Vanderlei mudou minha vida e terei gratidão eterna, o Alex falando. A Dani está dizendo, quando nós falamos ao telefone, é só risada, né? Ah, Ô, Dani, é Daniel Ôngaro, ele. Daniel Daniel. Ôngaro. Então, Daniel, me Daniel. desculpe, Daniel. Tecnologia. É uma boa fala mesmo. Essa tecnologia, esse bendito celular aqui, Vanderlei, a criançada com celular, celular, tira celular, aí o filho fala, pai, por que você vai tirar o celular? Pai, sempre que você quer me castigar, você tira o celular. Porque eu não sei você, a percepção, mas a criança com o celular é de um jeito. Sem o celular é totalmente diferente. Isso daqui é uma coisa que os pais têm que estar, ó, de olho. Eu acho assim, a tecnologia ela tem que ser usada, Aham. mas ela tem que ser administrada, né? A tecnologia toda, sabe? Eu acho que a gente vai evoluindo, né? No meu tempo, você falar em computador, né? Não tem noção. Eu me lembro, a gente almoçava na minha casa, era assim, almoço e jantar era toda a família junto, É. todos os dias. Não é aquele negócio, tá com fome, vai assistir lá na TV e comer, não. É na mesa lá, guardanapinho de pano, aquelas coisas todas, enfim. Bom, enfim. A gente conversando na mesa, as minhas irmãs falavam assim,
Já pensou se eu tivesse uma boneca que andasse dentro da casa, que falasse, que não sei o quê, outro falava, já pensou a gente estar num carro com um telefone, pegar o telefone, sabe? Usar o telefone do carro, sabe? Então, a gente sempre tinha uma visão das coisas que nós temos hoje, só que com outro nome, né? Lá atrás. A gente achava que isso não aconteceria. A minha mãe faleceu e não existia o telefone celular. Sabe? Hoje você pega o meu sobrinho neto, né? Ele chega aqui na minha casa, eu estou com dificuldade, ele vai lá, resolve o meu problema. Eu estou falando com você porque ele me ensinou. É muito legal, né? Porque a cabeça da gente é meio limitada. Só que, à medida que a coisa vai evoluindo, as crianças parecem que já nascem preparadas para isso. Sabe? Então, eu não posso bloquear essa criança. Eu tenho que doutrinar, né, para ela fazer um bom uso da coisa. Mas se eu não souber usar, como é que eu vou doutrinar? Então, eu tenho que investir primeiro em mim. Né? Eu tenho que aprender para que serve aquilo. Porque eu sou da época que, enquanto diretor de escola, era proibido criança entrar na sala de aula com telefone. Uhum. Mas se você percebe que tem um tal do professor Google que possa me facilitar a minha aula, gente, vamos entrar no Google procurar não sei o quê. Sabe? Era um inferno aquilo. Aí a criança perde o telefone dentro da sala. O outro que não tem o telefone vai lá, pega, põe enfiando na bolsa e leva embora. Eu tenho que dar conta do telefone da criança. E fora suas atividades. Pois é. Então, é assim, pais despreparados com escola que não é nada atualizada. Então, à medida que a coisa vai surgindo, eu tenho que atualizar, sim. Se a escola investiu e tem, é outro departamento. Mas eu, enquanto professor, eu tenho que ir atrás. Eu tenho obrigação disso, eu não posso ser falho. Os maiores psicólogos que nós temos na vida são os nossos alunos. Porque quando você entra lá, ele já sabe o que você vai fazer da vida dele. Ele sabe que vai ter uma aula tranquila, legal, ou ele sabe que vai ter uma aula porreta, sabe? Eu vi aqui Daniel perguntando assim, o que significa descer o morro? Quando eu fiz faculdade de Direito, eu fui fazer um estágio no Carandiru, que nem existe mais, e eu aprendi essa expressão lá. Descer o morro era matar a pessoa. Sabe? Quando você enterra 7 palmos, então um morrinho de terra lá, e você matou e enterrou. Isso é descer o morro, Daniel, pelo amor de Deus. Tá explicado, né? Pois é. Enfim, Vanderlei, eu acho que a tecnologia... chegou a 50, e ó, essa de todas as lives que eu estou fazendo, vou até tirar uma foto aqui. Essa é 51. Produção, tirou foto aí, produção. E se você está gostando dessa live, clica nesse aviãozinho aqui de baixo, manda para todas as pessoas que conhecem nosso querido Vanderlei, né, que está sendo uma noite memorável. Só para fazer um adendo com relação à tecnologia, você falou da pandemia e não tem como não falar. E eu até acabei participando de um evento que tinha como título, De repente, professor online. E aí se falou desse novo momento, pessoas que tinham mais facilidade, professores que tinham mais facilidade com a tecnologia, outros que tiveram dificuldade e abandonaram o âmbito docente, outros que persistiram, foram aprendendo. Mas quando se fala, de repente, professor online, dá para voltar a 20 anos, por quê? Ao invés de professor online, é aquilo que você falou. Ser professor é uma coisa, não é? Estar professor é outra coisa, que é professor de produção, de profissão. O vocacionado, ele está sempre procurando fazer coisas diferentes. Eu comecei a lecionar, comecei a trazer para os alunos, eu fui buscar quase 200 livros, o Monge Executivo. É lógico, cada um pagou o dele, porque eu não estava podendo assim, né, para comprar os 200. E, na leitura, o que eu evidenciei? Isso foi em 2005. Olha, poxa, o professor Sidney Mormilli fala a respeito de processos administrativos. O que esse livro pode ser engajado? A professora Simara fala a respeito de comunicação empresarial. O que a gente pode colocar? O professor James, né, que era, se não me engano, inglês, o que dá para a gente fazer o contraponto? E eu peguei cada um desses professores com toda a simplicidade e humildade, porque eu estava chegando, tem que tomar cuidado, apesar que eu sempre fui muito limitado, e a faculdade Anchieta
foi a melhor instituição que eu tive a oportunidade de lecionar até hoje. Os profissionais Uhum, que lá estavam, fantásticos. Por quê? Tinham a prática e a teoria. Tanto é que nós uhum. saímos de 3 salas de logística e chegamos a ter 18 salas de logística, aproximadamente quase 1.000 alunos, por conta da qualidade do professor. Então, Isso. nesse mundo online, você que tem a conversa com os professores também, mesmo que já estão aposentados, daqueles que estão na ativa, o que você sentiu que foi a dificuldade com relação dos professores a se adaptar a essas novas tecnologias e o que você vê para o futuro? Então, eu acho que se fala muito em EAD, né? Uhum. O professor ele tem que estar à frente do seu tempo. Tá? Pra você ter ideia, quando abriu-se o matutino do Anchieta, eu ainda não era diretor, eu era coordenador. Tá? Enfim, eu preocupado, porque na verdade eu atuava como diretor ali, porque não tinha ninguém ali, era eu e os Eu professores e o lembro. aluno, não tinha ninguém, sabe? Então, e dividindo o espaço com o Quarupi, fechava um portão no meio lá, para cá era vocês e para lá eram eles, né? E aí eu comecei a observar que assim, os professores tinham alguns vícios que não batia muito comigo, sabe? Qualquer coisa eu falto, eu vou ali, já não volto e não volto, né? Então o que eu fiz? Eu pedi para os professores que eles gravassem, cada um deles gravassem em videocassete uma aula, que seria uma aula chavão, tá? Se ele faltasse, eu não precisaria dispensar aluno. Eu Uhum. levo lá no auditório, eu colocava aquilo lá, o professor naquela disciplina estava lá falando com ele. Tá? Era videocassete? Era videocassete. Depois disso, Dona Márcia pode lembrar muito bem disso aí. Aí a Márcia e eu começamos a ir atrás dessa questão de EAD, sabe? Quando nós estamos já esgotando de tanto viajar para cima e para baixo atrás dessa questão lá com o professor Lito, lá da a BED, a gente se depara implantando o EAD dentro da faculdade Anchieta. Uhum. Né? E aí, os nossos melhores professores foram convidados lá. E como é que faz a gravação? Ninguém sabia. Sabe? Então, a empresa responsável por aquilo teve um trabalho infeliz, né? As pessoas chegavam milindradas, porque eu detenho o saber. Exatamente, Vinham Vanderlei. reclamar comigo. Eu falei, professor, você detém o saber. E o que fazer com ele nos tempos de hoje? Você se prepara para isso, sabe? Como é que você dá a sua aula? Uhum. Para quem você olha quando você está falando? Porque se você não souber olhar para o seu aluno, você não transmite. Com certeza. E para você transmitir em EAD, você tem que olhar para a câmera. Você tem que saber onde você vai olhar. Sabe? Para cima, para baixo, para o lado? Não, você tem que olhar para frente. Imagina que o seu aluno está lá te assistindo. Mas ele não está, mas ele vai estar. Ele vai estar com você. E quando ele estiver, você que não vai estar, você vai estar assistindo ele. Isso. Então, rapaz, assim, é muito complicado. Eu acho que as coisas caminhavam aqui no Brasil a passos muito, muito lentos. Então precisou vir uma epidemia para todo mundo acordar. Porque todo mundo, o professor, ele teve que ir atrás, dar conta do seu recado. Ele percebeu que ele fala em 15 minutos uma coisa muito bem explicada e ele numa sala de aula demora 50. Isso. É isso aí, Vanderlei. Não é? Com Então, ele certeza. tem que fazer uma autoavaliação dele enquanto docente. Porque senão a coisa não anda. Como é que nós podemos dizer que no Brasil tem solução se eu não me propuser a fazer parte daquilo? A solução não vem de cima, ela vem de baixo. Na educação, a solução ela vem de baixo. Qual é o pedestal mais inferior que tem? É o professor. Se ele não se estruturar, ele não pode exigir lá em cima. Não adianta você ficar fazendo greve de fome de não sei o quê, na rua, em frente de diretoria, de delegacia, de ministério. Não adianta. Porque se você passar numa sabatina, você é reprovado, tanto quanto você faz com seu aluno, né? E aprova ele em conselho de classe.
Eu acho que não Exato. deveria existir conselho, sabe? Porque se você acha que o seu aluno sabe, ele não precisa de nota. Você demonstra que ele saiba. Por que eu tenho que fazer uma prova para o aluno provar o que ele não sabe? E a palavra prova é tão forte, eu acho. Prova, prova. Tem que provar o quê? A gente não tem que provar nada para Provão. Eu sou do tempo ninguém. da sabatina. No meu tempo era sabatina. Era um horror. E chamada, eu Né? tive chamada oral, viu, Vanderlei? Terrível. No- Nossa, Eu fazia com os meus alunos chamada oral. Sabe? Era escrita, era 50% oral, 50% escrita. Sabe? Então, é assim, é de acordo com a sua época, né? Mas para você falar para o seu aluno que você vai fazer uma chamada oral, você tem que dar estrutura para que ele te responda. Porque e, se você ficar enfeitando o pavão ali, o que ele vai te responder? Ele vai responder exatamente aquilo que você não deixou, ele não falou para ele. com certeza. Por que eu tenho que tirar perguntinha de bolso de colete para prejudicar o meu aluno? Se cada um tem uma maneira diferente de aprender. E se eu não estudar dentro de uma sala de 40, 50 alunos, não importa. Cada um, o jeito de cada aluno, eu estou fazendo o quê? Um teatro lá na frente. O professor tem que se aproximar do aluno, saber o que ele pensa, o que ele gosta. Porque se você explicar para o aluno que 2 mais 2 é 4, ele pode talvez não entender. Mas se você mostrar para ele que esses dois, mas isso aqui, se fala 1, 2, 3 e 4, ele pode entender. Nós temos que trabalhar a inclusão também. Você imagina uma sala de inclusão com um professor incompetente? Se ele não consegue instruir nem as pessoas que não têm problema, imagine aqueles que estão incluídos. É Você só para falou tudo, cumprir? né? É só para Isso, cumprir etapas. e isso tudo que você está falando entra muito forte, mas tem que ser na prática, de fato. A tal de É, empatia. Porque muito se fala exatamente. empatia, empatia, mas dá a percepção que é só ir do lado da pessoa e tentar observar o que ele está vendo. Não é isso. É muito mais do que Uhum. isso. Isso daí vamos deixar até um tema disso, a empatia na educação, como que funciona, para uma outra live. Olha, já deu 1 hora e 1 minuto, de vez em quando o Instagram ele dava uma cortada. Tem algumas perguntas aqui, né? Tem Uhum. o seu afilhado, CW Ribeiro, colocou: é importante os pais assumirem a responsabilidade na educação dos filhos, não é? A Uhum. Ivan colocou aqui: observando os tutores de hoje, qual a orientação para melhorar a didática dentro da sala de aula? É aquilo que a gente está falando, né? Empatia, ir ao encontro do E aluno, olhar nos olhos, né? aqui E eu aí, estou vendo, eu tô vendo aqui o meu primo lá de Aracaju, de São Cristóvão, aliás. Ele pergunta o manda um abraço seguinte: para o ele. Amarildo é ótimo, ótimo debate da educação. E a música como formação. Eu também acho Entendeu? fantástico, viu, Vanderlei? Eu tive É. arte musical. E aí, aquela flauta doce que era da época, até minha filha na escola que ela está estudando, tem essa utilização da música. Então, mexe com uma sensibilidade que, se a gente for ver normalmente, as pessoas, elas não têm a oportunidade hoje vamos dizer, no colégio normal, como todo mundo diz, né? Olha, Uhum. meu amigo Vanderlei, passou muito rápido. E aí, pessoal, vocês gostaram da live? Estão gostando da live? Deixa o coraçãozinho aqui. Vocês querem que eu traga o Vanderlei novamente para uma live? Sim! Cadê minha produção? Quer ou não quer a produção? Ih, a produção está com fone Eu, de ouvido aqui, não está nem? Mas com certeza você vai estar. Mas eu quero que você deixe os teus uhum. comentários, porque quando o pessoal coloca no balãozinho aqui, eu visualizo. Mas aqui, ó, tem o Ivan dizendo sim, né? Tem a Wanda dizendo beijos para cachorra Rosa. Ela tá por aí fazendo companhia de você, Vanderlei? A minha irmã. Né? Ah, tá. Olha só, né? Então, é a filhada colocando. Aí você já vê, né? O que você Olha, pode. você sabe, antes de você terminar, eu escrevi umas coisas aqui há algum tempo e eu acho que cabe bem para mim agradecer a você pelo convite. Não, que isso. Eu gostaria de ler para você. Uhum. Pode ser? Pode sim, meu amigo. Então, diz assim: uma vez, um homem apareceu sobre a Terra e implantou um sistema ou uma filosofia de vida, e muitos o condenaram e o ridicularizaram. Este mesmo homem
Tornou-se o homem mais famoso do mundo e demonstrou que o amor está acima de qualquer expectativa e é uma força que transcende o horizonte, capaz de engrandecer o mais humilde dos humildes. Este homem deixou guardado no interior de cada ser a nobreza de ser seu filho, a esperança do amanhã, a liberdade de nascer, a força para crescer e a vida para viver. Portanto, nós devemos confiar nele, acreditar que ele está dentro de nós. E o que passamos hoje é um preparo para o futuro, é o nosso muro de fortalecimento. Portanto, feche os olhos e olhe bem dentro de você. Ele está aí, porque ele é você. Ô, lindo! Aê, produção! Aê! Olha, gente! Vanderlei, ainda bem que homem não chora. Homem tem disfunção nas glândulas lacrimais. Olha, gratidão enorme. Se prepara que vai ter a segunda, a terceira, a quarta. Gostou do bate-papo? Adorei, adorei. Tranquilo. Não é bom? Passa rapidinho, você recorda de várias situações. Tem tantas pessoas queridas, colocando, adorei o pessoal colocando sensacional, muito lindo, a Elisandra colocando, a Dani está colocando, tá, né? E ficou gravado? Você gravou essa live? Isso, essa live eu vou subir, ó. Hoje, em homenagem ao nosso Vanderlei, tem que chegar pelo menos 100 visualizações, hein, pessoal? Viu, Vanderlei? Se não chegar, eu vou tirar essa live do ar. Vocês não querem isso para o nosso amigo Vanderlei, né? E eu vou trabalhar mesmo também para as pessoas que não têm Instagram, para que nós possamos colocar lá no YouTube também. Tá? Porque eu recebi um monte de mensagem que tem um monte de gente que não conseguiu acessar. Bastante, bastante. Não, fica tranquilo. É que às vezes a pessoa não está acostumada com live, talvez não tenha nem o Instagram, achou que ia ser no outro formato. Porque se você não tem conta no Instagram, aí você não consegue acessar. Mas aí nós vamos fazer no YouTube, eu vou passar o link pro Vanderlei. O Vanderlei ele vai tirar uma foto lá das dedicatórias que ele recebeu no livro. E movimente de vez em quando o teu Instagram, não precisa ser todos os dias, que eu sei que você está em outro momento da sua vida. Mas você é muito rico em conhecimento, Vanderlei. Todo esse aprendizado nessa fala que externalizou deixou nosso coração mais leve, fez com que nós tivéssemos uma nova percepção com relação à educação e, principalmente, muitas pessoas que te amam, assim como eu, mataram a saudade de ouvir um pouco o nosso professor Vanderlei, nosso mestre Vanderlei. Não é? Obrigado, gratidão querido. Pelo carinho de vocês, gratidão por esse dia especial aqui no nosso Momento com o Mentor. Obrigado, Vanderlei. Um abraço, fica com Deus aí. Obrigado a presença de todos aí na live. Tchau, tchau. Tchau.